Olá você que acompanha os conteúdos aqui da Empíricos. Meu nome é Matheus e eu trabalho em algumas séries aqui da casa, como Palavra do Estrategista e Double Income. E hoje a nossa conversa vai ser muito clara, um tema que está no nosso dia a dia, nas nossas vidas e está mais aquecido do que nunca, né? Talvez nunca não seja uma palavra pouco forte, mas está muito aquecido, em grande parte por conta dos choques derivados da pandemia. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a inflação, que a gente tem verificado ao longo dos últimos 12 meses e que a gente provavelmente vai continuar vivenciando ao longo de 2022, tá certo? E eu quero explicar como se proteger dessa corrosão do poder de compra, né? Onde colocar seu dinheiro quando o dinheiro para de valer, né? Deixa de ter valor. E é isso que eu quero conversar. Então, antes de começar o assunto aqui tratado, e eu me comprometo que eu vou apresentar algumas ideias práticas para você aplicar. Antes de começar esse assunto, eu já peço que você que não está inscrito ainda se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo, ative o sininho para receber as notificações e comenta aí embaixo também futuros temas para que a gente possa continuar a conversar aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o que nos interessa, não é mesmo? Então, para começar aqui, a gente tem uma realidade. O que aconteceu? A gente teve em 2021 uma inflação de 2 dígitos no Brasil, saiu agora o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, também vem acima do esperado. As projeções, mediana das projeções, têm indicado que vamos, pela segunda vez consecutiva, estourar o teto de meta da inflação. O teto dessa meta é de 5%, então provavelmente a gente deve flertar com algo acima desse patamar, que é bastante problemático, né? Uma inflação de 5%. Lá fora a gente vê problemas muito parecidos. Estados Unidos com patamares inflacionários não vistos desde a década de 80. Na Europa também, uma inflação muito avançada, assim como a gente consegue ver em alguns países asiáticos, ou seja, os preços estão malucos, em grande parte por 2 choques. Primeiro, a gente desligou a economia, depois a gente religou. E depois disso, sucessivos problemas aconteceram. Teve disrupção na cadeia de suprimentos, oferta e demanda confusa, teve crise energética em vários países, os câmbios, né, as taxas de câmbio ao redor do mundo inteiro se desestabilizaram e tudo gerou, claro, uma correção dos preços, que é muito mais sentido em países emergentes como o Brasil. Então a gente tem 7% de inflação nos Estados Unidos, a gente tem 10% de inflação no Brasil, né? Então, e esse processo, né, em espiral, ele provavelmente não é parado de maneira fácil. É tanta verdade que a gente tem a nossa autoridade monetária, assim como a gente tem a autoridade monetária de outros países, apertando a política monetária, sendo contracionista do ponto de vista de liquidez, para tentar, dessa forma, controlar essa desestabilização dos preços. É claro que, em contrapartida, isso também gera uma desaceleração da economia, mas, em termos de objetivo, né, preservar o poder de compra da moeda, ele é bastante pragmático. A gente sente eles de outra maneira, mas até lá tem um processo, né? A gente começa a subir taxa de juros, a gente começa a contrair liquidez, tem um processo. A inflação ainda está alta e ela precisa se normalizar, e isso leva tempo. E nesse processo de normalização, ela continua em patamares elevados, como eu comentei agora há pouco, né? Provavelmente mais de 5% de inflação aqui no Brasil este ano. Em sendo o caso, aonde colocar o dinheiro se ele começa gradualmente a perder cada vez mais do seu valor? E é isso que eu vou te explicar. Considerando essa realidade, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês, talvez o mais clássico, né, clichêzão, é renda fixa. Por quê? Porque na renda fixa, né, como o próprio nome diz, a gente pode fixar uma rentabilidade indexada ao IPCA, né, indexada à inflação. Então a gente contrata uma inflação, né, de modo a ser remunerado periodicamente com ela. Tem, claro, títulos mais longos, títulos mais curtos. A gente pode pegar o risco mais baixo da economia, que é o título do Tesouro Nacional, né? O risco soberano brasileiro é o governo, em tese, né, assim como em todos os outros lugares do mundo, ele é o mais baixo da economia. Por quê? Porque se o governo não pagar, ninguém mais paga. Essa é a ideia, né? Ele teria outros métodos de financiamento que empresas tradicionais não teriam. Então, a gente tem, para conseguir exposição ao IPCA+, né, IPCA mais uma taxa de juros real. Então a gente sempre vai ganhar alguma coisa a mais da inflação. Tem a inflação, que a gente vai ser remunerado, e tem um prêmio sobre ela. Por exemplo, tem taxas mais curtas, que agora estão pagando bem, né? Então mais de 5% de juro real é um negócio estrondoso na nossa realidade. E a gente tem isso, por exemplo, em taxas de juros, inclusive, de vértices mais curtos, né? Como o NTN-B, né? Esse aqui é o título do Tesouro Nacional que remunera a inflação, 2026, com vencimento em 2026, que vai estar pagando uma inflação mais um juro real acima de 5%. Eu acho bacana fazer um blend, um combinadinho de vértices um pouco mais curtos, né, para intermediários, como 26, daí caminhando para o 35, e vértices mais longos também, porque isso é
bom para portfólios balanceados o carrego do prêmio de risco de juro real brasileiro longo. Ou seja, é benéfico para o investidor ter nas carteiras de investimento juro real mais longo. Qual a gente gosta? Bem, o IPCA mais 2055, que você pode encontrar no site do Tesouro, na sua corretora. Isso aqui é bem simples de comprar, pessoal, e você consegue começar com pouco dinheiro. Esse recurso, esse título é muito atrativo e ele consegue, ao longo do tempo, garantir, por conta de um duration maior, uma sensibilidade caso essa curva de juros que hoje está estressada caia, né? Então, se a curva de juros está estressada hoje e ela recuar, você vai ter ganho de capital também, além do ganho da renda fixa, em que você pode até fazer gestão ativa. Porque, como eu falei, a curva de juros estressou nos últimos 6 meses por conta de questões relacionadas ao fiscal brasileiro, outro assunto muito complexo que dá, né, conteúdo para outro vídeo inteiro, um vídeo longo, inclusive. E agora ele tem que desestressar. É um ano eleitoral, vai ser complicado, ninguém é ingênuo aqui, mas tem espaço para isso. Então, NTN-B é uma maneira de se expor à renda fixa para se proteger da inflação. E tem um adicional aqui, que são os títulos isentos, né? Títulos privados isentos de imposto de renda. E esses títulos podem ser encontrados também na sua corretora. Agora eles estão pagando muito bem porque a gente está num processo de subida de taxa de juros e está com a taxa. Então os vértices mais curtos estão subindo e os vértices mais longos estão estressados, como eu falei. Então você consegue título privado incentivado. O que quer dizer com isso? A NTN-B você paga imposto de renda, né, sobre o ganho de capital e sobre os proventos também. No incentivado você não paga o imposto de renda, o que é muito positivo, de maneira bastante pragmática. Ou seja, se você conseguir encontrar títulos em que você não paga imposto de renda e que remuneram o IPCA+, considerando que o título tem um risco de crédito apropriado, né, e daí tem vários, você consegue, por exemplo, títulos isentos até de grandes instituições financeiras, grandes empresas, que estão pagando muito bem. E vale a pena compor, né? Crédito privado no Brasil é um pouco complicado, mas vale fazer uma combinação bem bacana ali. Seguindo aqui, a gente tem ações. Isso mesmo, ações. Faltou um acento ali, peço desculpas. O que tem no universo das ações, né? Se a gente for pensar, no final do dia, ações são pedaços de empresas. São ativos que, por mais que queremos ou não, é um ativo real. Ou seja, pelo menos elas deviam reagir bem nominalmente. É claro que no curto prazo, isso reage a choques, notícias, etc. Pode ter pressão, como a gente tem visto o mercado brasileiro reagindo de maneira super instável, mercado internacional também super instável nesse começo de ano, mas no longo prazo deveria ter ganhos, oferecer ganhos aos investidores, ganhos em termos nominais, ou seja, deveria corrigir junto com a inflação. Nesse contexto, né, se a gente precisa ter um pouco de ação nas carteiras, o que eu gosto pensando em proteger da inflação? Empresas que conseguem repassar preço. A gente pega o IPCA, né? Vamos pegar o IPCA, vamos ver os índices que estão estressados ali dentro. O que está estressado ali dentro? Bem, energia elétrica, né? Ano passado repercutiu a possível crise hídrica que a gente poderia ter, não vai ter mais, mas isso também levou aos patamares de preço de energia, patamares bem altos, né? De modo que isso fosse repassado para o consumidor final, então energia foi um tópico importante, alimentos, né, alimentação também, pressionando bastante o consumidor, preço de commodities mais altos, encarece a alimentação, commodities agrícolas, né, eu vou falar de commodities já. E também combustíveis, né, pô, isso daí nem se fale, né, quem não reclamou do preço do combustível, vai lá pagar e tá R$6 na bomba, e no lugar que estava muito mais no Brasil, no lugar chegando a R$7 já, reagindo em grande parte, não só a questão tributária, mas a variação internacional do preço do barril de petróleo e do câmbio, né, que estressou muito também ao longo de 2021. Bem, então considerando que a gente tem energia, alimentação e combustível, é possível encontrar isso em bolsa? Sim, é possível. Para energia, as minhas favoritas são as transmissoras de energia. Quando a gente fala do setor de energia, a gente pode encaixotá-los em 3 diferentes segmentos. A gente tem a geração, que é onde a energia é gerada, né? Então você pode ter uma usina hidrelétrica, por exemplo, gerando energia. Você tem a transmissão, que você pega a energia da geradora e leva até as cidades, onde a distribuidora vai cuidar do resto. Então você tem a geradora, a transmissora que leva até a cidade e a distribuidora que o distribui na cidade. Desses 3, tem empresas em cada um, tem empresas que atuam em todos, tem empresas que atuam em só 2. Desses todos, eu gosto principalmente da transmissão. E quem é meu nome favorito dentro desse contexto? A Alupar, a Alup 11. Aí, ó, mais uma ideia, já falei das NTN-Bs, mais uma ideia para você. A Alupar, a Alup 11, uma empresa do setor de energia, está localizado principalmente, predominantemente, na questão de transmissão, mas tem geração também. Uma empresa com management muito bom, entrega resultados, entrega grandes projetos,
está com vários projetos para serem entregues nos próximos anos, consegue entregar tais projetos dentro do orçamento, muitas vezes economizando dinheiro e dentro do prazo, muitas vezes inclusive antes do prazo contratado, ou seja, know-how excelente no tocante aos projetos, no tocante das operações no dia a dia, baita empresa, paga proventos também e claro, o que acontece quando a gente está dentro desse setor que tem o melhor marco regulatório? Reajustes pela inflação. Os contratos dessas transmissoras, dessas geradoras, são de longo prazo e são reajustados pela inflação do período. Ou seja, você tem aqui contratado receita, né, corrigida pela inflação, o que é muito positivo. Por isso eu gosto dessa tese de energia. Alimentação, aqui já é um assunto, né? A gente pode falar de supermercados, por exemplo, ou atacados. A gente já cobriu algumas coisas aqui bastante interessantes. Eu vou dar alguns exemplos, né, mas sempre tem que se atentar com o fato de se consegue repassar o preço. Se o produtor, se a empresa está recebendo inflação, ela precisa conseguir repassar essa inflação, porque daí ela converte isso em receita, isso vira lucro, e o lucro é dos acionistas. Então, se você é dono daquele lucro, você está tendo aquele lucro corrigido também pelas inflações. E é claro que a gente precisa controlar a margem. Se a margem não é apertada com os processos inflacionários, se a margem consegue se manter estável, até mesmo aumentar, significa que ele está conseguindo repassar bem os preços, está trabalhando bem a operação. E supermercados conseguiram até que fazer isso bem na realidade de pandêmica que nós vivemos, né? Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, um nome muito interessante, também conseguiu trabalhar muito bem em meio à pandemia e que consegue fazer parte ali de uma carteira. Não com uma posição tão grande, né, porque também agora vai ter algumas certas pressões nesse setor, mas é um nome interessante, como eu falei. E por fim, para terminar a questão de ações, combustíveis. Eu vou falar de petróleo e exploração de petróleo também para explorar essa alta de petróleo, mas eu queria tocar aqui na distribuição de combustíveis mesmo, que está na bomba, né? Então o distribuidor, por mais que ele seja apertado, se ele conseguir trabalhar bem esse repasse de preço e não ser tão apertado, ele consegue espaço para operacionalizar. E quem é o meu nome favorito daqui? Raízen, né? Listada recentemente. A gente já tem exposição na Raízen há muito tempo por meio de Cosan, né? Cesan 3. Mas você também tem Raízen, as ações de Raízen propriamente listadas. Você pode ganhar exposição em Raízen por Cosan, só que daí você vai se expor em um monte de coisa, inclusive coisas que estão relacionadas a ganhos de inflação. Eu posso até comentar sobre isso. E você pode ganhar exposição diretamente na distribuição de combustíveis. Aqui dentro de Raízen também tem a questão de tem energia, tem a Raízen combustíveis e tem a Raízen energia, que está relacionada a açúcar, né? A herança do que era Cosan no passado, a herança daquela indústria sucroalcooleira, e agora biocombustíveis, álcool, etanol e álcool, etc. E tem isso também, mas você tem a distribuição de combustíveis. Cosan, você tem isso, mais Rumo, que é ferrovias, e daí ganha também com a alta dos preços dos produtos agrícolas, das commodities agrícolas, tem mais volume, porque tem mais interesse, o mercado está aquecido, então Rumo também ganha com esse processo. E ferrovias, né, escoamento de produção, é um cavalo de pau para ser surfado no Brasil nos próximos anos. Tem também Compass, que é basicamente, hoje é com gás, né? Então quando a gente fala de utilidades públicas, a gente falou de energia, utilidade pública, distribuição de gás, como é o caso de Comgás, que está dentro de Compass, também é uma utilidade pública, então também ganha com esse processo. Então o Cosan tem um monte de coisa para você se proteger e Raízen, especificamente da questão dos combustíveis aqui que eu falei. Seguindo, a gente tem as commodities, né? Tradicionalmente, os investidores, em nível global, vão atrás de commodities para proteger o seu poder de compra. É um tipo de proteção nesses processos de correção, porque se a gente está falando da inflação ao consumidor, está na ponta, né? Se ele está sentindo aqui é porque aqui atrás está subindo. Então vamos redear a ponta inicial do processo. As matérias-primas estão subindo, né, para depois, em última instância, prejudicar o consumidor final. Então vamos ganhar exposição na ponta. E qual a gente gosta? Commodities energéticas, a gente falou de energia, então a gente teve preço do gás voando ano passado. A gente tem petróleo, daí você pode escolher uma petroleira. Eu vou falar disso um pouquinho né, de maneira mais enfática, porque você pode pegar outros tipos de exposição a commodities, né? Mas quando a gente fala de energética, a gente fala de petróleo, eu gosto de olhar fluxo de caixa. Que empresa ganha dinheiro, que empresa gera mais caixa com preços de commodities mais altos? E daí eu gosto de olhar exploração e produção. Se você tem conta lá fora, tem alguns ETFs, aqueles fundos listados, aqueles fundos índices, que você pode ganhar uma exposição setorial inteira, completa, como XOP, XOP, que é um ETF de exploração
do setor de óleo e gás, ou seja, empresas desse setor, etc. E aqui no Brasil a gente tem dois nomes que a gente gosta bastante, que é Petrobras, que é um nome muito legal para se ter, fez o dever de casa nos últimos anos, é uma empresa muito redonda em termos de custo, se desfez de vários ativos que não funcionavam muito bem e agora ela consegue rodar mais tranquilamente. E você tem, se você tem um pouco de medo do setor público, você também tem setor privado nesse segmento, que é 3R Petróleo, RRRP3. Também, diferente de Petrobras, ela trabalha com poços mais maduros, né? Não tem tanta essa questão da exploração, né? Mais risco, mas ela consegue também capturar esses barris de petróleo mais elevados. São dois nomes que a gente gosta bastante. Mas a gente tem também commodities agrícolas, né? Eu falei aqui de você ganhar exposição por empresas ou por ETFs lá fora, também tem essa questão de commodities agrícolas. Os preços dos alimentos estão subindo consistentemente cada vez mais, né? Então você tem esse boom de commodities, esse boom de commodities energéticas, esse boom de commodities agrícolas. Você pode ganhar exposição também, como eu falei, para o Raizen, tem exemplos, mas você tem empresas listadas do setor muito interessantes. Lá fora tem nomes muito bacanas também, ETFs, que você pode conseguir exposição. E o que a gente consegue desenhar aqui, né? Eu falei de renda fixa, falei de ações, eu falei de ETFs, né, que acabam sendo ação em uma segunda instância, mas falei de ETFs. Pode ser ETF de futuro, né, um fundo que compra contratos futuros de petróleo, um fundo que compra contratos futuros. Isso tudo é possível para o investidor de varejo, com pouco recurso. Eu dei alguns nomes, mas tem vários outros, são poucos nomes que eu estou falando. Para que você entenda que o importante nessa história é diversificação em diferentes ativos, em diferentes classes de ativos, que consigam te garantir essa proteção. Seguindo aqui, a gente tem ouro, né? A gente falou de commodity energética, commodity agrícola, commodity metálica também. Ouro, a reserva de valor mais tradicional da história da humanidade. Acho que sem ela, né, a gente não teria chegado às moedas fiduciárias que a gente tem hoje. Antes era o lastro ouro. E a gente prefere em moeda forte, porque daí você tem um duplo hedge, né? Então você vai pegar o ouro dolarizado. Você consegue fundos de ouro hoje no Brasil, né, dolarizados, com a variação cambial, assim que a gente gosta, porque daí você vai ter o ouro em dólar, né? Pegar essa variação com o dólar, uma moeda forte, mais forte que a brasileira, e um metal precioso. Daí você consegue lidar bem com proteção de carteira mesmo, fazer um hedge da sua carteira. É a nossa maneira favorita de se expor. Mas alternativamente, você também consegue fazer a mesma coisa, fluxo de caixa com ouro. É possível? Sim. Lá fora existem ETFs também, né, esses fundos listados, que compram empresas do setor de mineração. E tem um ETF chamado GDX, que ele só pega as majors, as grandes empresas, que o risco é menor, diferente das juniors, que é um nome legal. É claro que você não pode ter muita exposição nisso aqui, mas é bacana você ter um pouco de ouro na carteira sim. Não muito, mas é sempre legal você carregar o prêmio de risco de ouro no seu portfólio. E para finalizar, né, para matar esse assunto, para matar o top 5, fundos imobiliários. Fundos imobiliários, mas os fundos imobiliários tiveram um ano tão ruim, a taxa de juros está subindo, eu sei. Mas dentro desse setor tem nomes muito interessantes que repassam preços, os preços dos aluguéis estão subindo. E se você consegue repassar isso por meio do seu fundo, né, você consegue entregar para o cotista desse fundo, que está lá com as cotinhas do fundo, exatamente a correção inflacionária. E esses fundos, muitas vezes, corrigem por IGPM, não por IPCA, que foi mais estressado, né, mais volátil, porque pega mais atacadista, enfim, consegue corrigir por IGPM. Ou seja, uma baita proteção. E tem mesmo os fundos de papel, não precisa nem ser os fundos de tijolo, né? Tem um galpão, corrige pela inflação, tem uma laje comercial, corrige pela inflação. Não, pode ser o fundo do papel que compra CRIs, LCIs, e daí acaba, né, acaba sendo títulos, né, de renda fixa, fundos de papel, que eles conseguem gerir bem uma carteira e você consegue ganhar, né, indexar a sua alocação em ganhos. Então você tem fundos de papel no mercado de excelente qualidade, da Kinea, né? Então são atrelados muitas vezes à inflação, outras vezes à CDI. Tem várias avenidas dentro de fundos imobiliários e assim você consegue fazer uma carteira. Você pega a renda fixa, pega um pouquinho de ação, investimentos internacionais, que eu falei de coisa lá fora, pega um pouquinho de metal precioso para proteger a carteira, um pouquinho de fundos imobiliários, diversifique seu patrimônio, não tenha todos os ovos em uma mesma cesta. Super clichê dizer isso, mas é a mais pura verdade. Não concentre seu patrimônio e dessa maneira, com esses ativos, você com certeza vai conseguir se proteger pelo menos um pouco da inflação que tanto corrói o real, tá certo? Não só o real, várias moedas ao redor do mundo, tá certo? Eu espero que tenha sido claro. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, como eu falei no começo, comenta, compartilha com seus amigos. Se não está inscrito no canal, se inscreva,
comenta aí próximos temas para serem tratados. E também, se você se interessou por esse assunto, a gente tem uma série muito especial aqui pra gente, que é tocada pelo estrategista-chefe da casa, o Felipe Miranda, que é o Palavra do Estrategista. E muitas vezes a gente dá essas ideias diferentes, né? Ideias que estão com a temática que está todo mundo falando, a gente dá ideias práticas de como você se expor a esses temas do mundo, tá certo? Então fica aí, tem um QR Code aparecendo na sua tela neste exato momento, só apontar seu celular que você vai ser levado para uma página que você vai ter acesso a uma oferta exclusiva para o Palavra do Estrategista. Se você gostou desse conteúdo, é claro. Eu espero que você tenha gostado, eu fico por aqui e até mais.